Muito boa tarde a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Falamos da Diocese de Criciúma. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, você que está sempre junto conosco. Estamos aqui novamente na paróquia São Donato, em Içara, onde está acontecendo o louvor diocesano deste ano de 2021. Depois de um tempo adormecido em nossa diocese, volta o louvor diocesano. E ao meu lado, ele, um dos maiores pregadores do nosso país, por que não dizer do mundo, Irony Spuldaro, que teve a graça de estar conosco durante este dia, acabou de terminar a sua última pregação nesta tarde de louvor aqui na nossa diocese. Muito obrigado, Irony, por ter estado conosco, por estar conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Diocese de Criciúma. Obrigado, Serginho. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei lá que tempo da história ou momento você vai ver esse nosso encontro. É uma alegria muito grande estar aqui nessa diocese. Falar desse desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um tema muito próprio para todo esse processo da pandemia, de tudo que nós estamos vivendo. Serginho, eu creio que esse louvor veio trazer essa graça de um novo impulso, de uma nova graça, de uma porção maior do Espírito. Que bênção. Antes de falarmos um pouquinho sobre a sua missão, Irony, tão bela missão que você tem, gostaríamos de falar exatamente isso, o desperta tu que dormes, né? Qual a importância desse novo reavivamento depois desse tempo que vivemos ultimamente, Irony? Vejam, esse tempo, o mundo e até a vigilância sanitária diante do caos da morte nos ensinou a nos distanciarmos uns dos outros. Totalmente contrário do que o Evangelho diz, ide ao encontro dos irmãos. Fazer-se um com o mais necessitado, com o sofredor. E quantos outros problemas vieram. Então era preciso, depois de todo o calvário, da dor da morte, eu mesmo perdi meu irmão mais novo, de 50 anos, nesta pandemia. Quantos que estão agora conosco e quantos que eu entrei aqui hoje, encontrei neste louvor, que perderam e vieram dizer, olha, quando você deu o testemunho do seu irmão, consolou meu coração, porque eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido, eu perdi meu filho, eu perdi meu irmão. Quantas pessoas. Então, diante deste momento tão delicado, que para mim, cronologicamente, Serginho, o que nós estamos vivendo é Apocalipse 12, versículo 12. O demônio desceu até vós com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Diante do caos, do medo, de tanta opressão, pânico, tantos casos de suicídio, tantas mortes por causa desta pandemia, é preciso um despertamento da morte. E ele acontece quando a gente sai do nosso comodismo e paga o preço. Vai para o campo de batalha, vai para o enfrentamento, na certeza que Deus nos dará a vitória. E isso só é possível pelo batismo no Espírito, que foi o que a gente viveu aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. Irony, durante algum tempo das suas pregações, que eu tenho acompanhado, inclusive, né, você dizia sobre que nós devemos ser não podemos ser só um povo construidores da igreja em si, mas um povo construidor do reino de Deus. Poderíamos dizer que essa deveria ser a temática da igreja em todos os tempos, ou que nós possamos verdadeiramente entender esta construção do reino de Deus no coração das pessoas? Nós precisamos entender bem o que Jesus ensinou. Quando Jesus diz, ide construir a minha igreja, ele falava do ser humano. Automaticamente, igreja significa grande assembleia. Então, quando a pequena igreja e a igreja, a família, é alicerçada no Evangelho, ela não pode se fechar em si, ela tem que ir ao encontro do irmão. E aí vem a grande assembleia, a igreja, que é o encontro dos filhos e filhas de Deus, que professam a mesma fé, que se encontram no mesmo Deus, que têm a mesma esperança e que, guiados pelo Espírito Santo, dão louvores ao Pai e ao Filho por toda a graça que alcançaram e por toda a graça que ainda vão alcançar.
Então nós precisamos entender muito mais do que obras, muito mais do que cargos, muito mais do que ações que possamos fazer, é lutar pela salvação. E lutar pela salvação é proporcionar a salvação de alguém. Porque na medida que eu proporciono a salvação para alguém, eu alcanço a salvação para mim. Jesus nos salvou, mas deixou-nos um legado. Tem uma parte do Evangelho que diz que tinha um homem, que ele tinha um sonho, e ele foi ver um campo para comprar. Quando ele chegou naquele campo, ele encontrou um tesouro. Ele voltou, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. E ganhou o tesouro. O que é o tesouro? O tesouro é a nossa salvação. O campo é a nossa missão. Tem um preço a ser pago. E o preço é o enfrentamento. O preço é a luta a ser travada. É aquilo que Paulo fala aos Efésios. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, Serginho. Irmãos e irmãs que estão em casa. Mas contra a fúria do inimigo. Então, esse é a igreja que temos que construir. É o reino de Deus que tem que se fazer presente sem acepção de ninguém. Deus veio para que todos sejam salvos. Então nós precisamos ser esses profetas desses tempos que anunciam esse reino de Deus que já está no meio de nós e que em breve terá Jesus que virá para recolher todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a maior graça que um ser humano pode alcançar. Viver a vontade de Deus e construir o reino de Deus, a igreja de Jesus, no meio de uma sociedade, toda ela depravada, toda ela destruída por ideologias enganadoras, por falsas doutrinas, por tanto fake news. É desse jeito e é nesse mundo que nós devemos levar a verdade. Conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livre de Jesus no Evangelho. Ironi, nós vimos hoje no nosso encontro, no louvor, nas suas pregações, vários momentos lindos, obras de Deus acontecendo, mas algo que me chama muito a atenção, propriamente dito, de todos os dons, é o dom da revelação, né? O senhor dizia durante uma das suas pregações, no momento, sobre a cura, né, de uma senhora que estava com a vista direita e ela recebeu esta graça hoje, nesse momento que vivemos. Outra surda, exatamente. Para aquele que está nos acompanhando neste momento, que pode até não entender muito bem isso, como isso acontece, como o dom da revelação, ele vem junto de você, poderia nos trazer um pouquinho mais sobre isso? Paulo fala de alguns dons. O dom de línguas, o dom da profecia, o dom da profecia em línguas, da interpretação, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, o dom da ciência, o dom de milagres. A revelação é o dom da ciência. A ciência do mundo também, os médicos e os cientistas têm a revelação daquilo que o mundo está passando ou do remédio que as pessoas precisam para serem curados da enfermidade. A palavra de ciência é Deus que revela através de um filho, de uma filha, aquilo que Ele está realizando na vida do povo. Então, eu não posso dizer Deus está me curando disso. Eu nunca tive uma palavra de ciência para mim, mas eu sempre, quando comecei há 35 anos atrás, Deus me deu palavras de revelação, palavras de ciência que se transformaram em graça, em milagre na vida daqueles que acreditaram quando essa palavra foi pronunciada. Então, é o dom da ciência, é o dom da revelação. Ele é muito confundido com o dom da cura. O dom da cura é quando você impõe a mão sobre alguém, reza, não proclama nenhuma palavra de ciência e aquela pessoa é curada, o milagre ali acontece. O dom de ciência, você não precisa impor a mão sobre a pessoa e nem ter conhecimento da pessoa ou da realidade que aquela pessoa está vivendo, mas Deus revela através de você aquilo que a pessoa está vivendo e que Deus está curando aquilo. E quando a pessoa levanta e toma posse, aquele milagre está concretizado. Que bênção de Deus. Nós temos que liberar o Ironi, porque a missa com o Dom Jacinto, nosso bispo diocesano aqui da Diocese de Criciúma, vai celebrar agora às 5 horas da tarde. Ele vai participar, é claro, mas para finalizar, Ironi,
Em que momento, eu conheço um pouco da história da sua vida, claro, fui procurar, né, e fui entender, né, todo esse trabalho que você faz em prol da igreja, mas para os nossos ouvintes, em que momento da sua vida verdadeiramente Deus o chamou? Eu sei de uma história que você foi envolto com o manto de Nossa Senhora, quando ainda era um bebê, né, recém-nascido, mas depois, num determinado momento da sua vida, ali aos 20 anos, enfim, Deus o chamou verdadeiramente para a missão. Em qual momento foi, né? O primeiro momento, esse que você citou, eu tenho atestado de óbito. Eu vim à morte. Puxa vida. Minha parteira foi minha avó. E quando eu estava no hospital por 3 meses e os médicos não achavam um diagnóstico para mim, minha avó escreveu uma carta. Ela voltou para o interior de Santa Catarina, escreveu uma carta e disse: não deixe meu neto morrer sem que eu possa ver. Meus pais saíram, quando o médico mandou eu para morrer em casa, do interior do Paraná para o interior de Santa Catarina, na estrada de chão, com um jipe velho. E lá, minha avó, no interior, ali em 7 de setembro, Concórdia, fazia um trabalho no hospital de rezar o terço. E tinha uma senhora religiosa que se vestia com o manto de Nossa Senhora Aparecida. Ela veio a óbito e eles continuaram rezando o terço com aquele manto num baúzinho, como se fosse um relicário. Quando eu cheguei morto naquele hospital, e lá, aquele tempo o médico dava o diagnóstico, não tem vida, não precisava você ir no cartório, fazer... Ali mesmo, aquilo já era o laudo da morte. Eles voltaram para casa para fazer o caixão. Meu avô e minha avó muito tristes, meus pais tristes. Meus pais nem voltaram para o hospital. Meu avô construiu o caixão com tabuinha de costaneira, voltou para o hospital. E as irmãs daquele hospital, para consolar minha avó, colocaram o corpo morto dentro, enrolado no manto de Nossa Senhora. Minha avó disse que quando ela tirou eu do manto de Nossa Senhora, o mesmo choro que eu dei foi o mesmo choro de quando ela me tirou do ventre da minha mãe. E o que era para ser meu caixão se tornou uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida que eu tenho até hoje na minha casa. Então, depois desse milagre, com todo esse milagre, eu passei a ter uma vida comum, como muitos cristãos. Ia na igreja porque meus pais me levavam, fui para grupo de jovens, fui catequista, trabalhei em várias ações de evangelização, cursilho, ceia. Mas quando casei, a minha esposa, logo no início do nosso casamento, teve câncer no céu da boca. Puxa vida. E no dia 1º de abril de 1987, um servo da renovação ligou para a casa de meu pai, onde a gente estava, e por telefone ele orou para minha esposa. No dia 2 ela amanheceu completamente curada, ao ponto que a ferida desapareceu, o buraco do céu da boca desapareceu, e a estrutura óssea que tinha caído se refez completamente das 8 da noite às 8 da manhã. Misericórdia. Isso é um milagre. Eu fiquei extasiado quando no dia seguinte vi minha esposa curada. E eu entendi, maior do que esse milagre é quem faz o milagre. Agora eu quero conhecer esse milagre. No dia 7 de abril, Zé Pretinho, um outro carismático que pregou o batismo de Monsenhor Jonas Abib, de tantos Mr. Pentecostes da nação brasileira, Zé Pretinho estava pregando na minha cidade. Eu cheguei em casa do trabalho, minha esposa disse: amor, vamos para a noite de louvor? Eu falei: não vou. Ela já era da renovação, eu não. Não tinha contato com a renovação. E eu falei: não vou, não gosto desse povo. E ela foi: se eu ficar doente, foi bom para a igreja. E a gente foi. Quando a gente chegou na igreja, estava lotado. A gente chegou no salão e eu falei para ela: vamos ficar aqui fora. Não tinha onde entrar. Ela falou: não, eu não vou ficar aqui fora, que eu posso correr o risco de ficar doente. Eu estou me recuperando ainda de uma enfermidade. Eu falei: vamos entrar. Nós entramos, só tinha 2 cadeiras na frente. Talvez era onde estava o padre e o pregador. E nós sentamos naquelas cadeiras. Eu nunca tinha ido naquele local. Chegamos ali e sentamos ali, que era no salão da catedral. Ele está pregando, e eu estou duvidando de tudo que ele está contando, o testemunho dele, a pregação dele, apesar de já ter tomado a decisão de querer ver o milagre. Bom, aí eu fui para lá e ele colocou uma palavra de ciência: você, Carlinho, no meio da oração, está sentado aí atrás na janela, você vai cair daí para nunca mais duvidar de Deus. O cara deu o nome da pessoa, aonde ele estava sentado, e eu escutei só o estouro do cara que caiu. Quando ele caiu, eu agarrei na cadeira e falei: meu Deus do céu, se o cara que está lá atrás aconteceu isso, imagine comigo, que estou aqui na primeira fila, que já vi tantas graças e milagres de Deus, duvidando de tudo. Mas ali eu fui batizado no Espírito. E a partir dali, uma semana depois, eu fui num seminário de vida na casa da dona Francisquinha, e ali eu vi a profecia de Deus se concretizando. Naquele dia ela disse:
14, 15 de abril de 1987. Você vai ser um pregador que o Senhor te levará em todos os continentes da face da terra com milagres. Eu falei, essa mulher está louca. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Depois que eu fui morar em Guarapuava, eu casei e nunca saí. Até casar, nunca saí. Saí no dia do casamento, a gente foi de ônibus para Curitiba e no outro dia voltou de ônibus, desceu na rodoviária, ficou no hotel do lado e voltou para a cidade. Foi a minha única viagem. E agora, ela vai dizer que eu vou... Não acreditei. E ela falou, você não vai morrer sem ver isso se concretizar. Dona Francisquinha. Dona Francisquinha, que hoje Deus a tenha no céu. E eu fui para casa... comecei a entrar num caos de muita dúvida, mas comecei um grupo de oração na minha paróquia. Normal, inclusive, este caos, a dúvida. Porque era muito grande a promessa de Deus. E a minha esposa disse, você tem que acreditar. Eu falei, eu vou acreditar no quê? Você sabe que eu não tenho estudo. Você sabe que eu não tenho condição. E ali aquele grupo começou a acontecer muitos milagres. Deus sempre me usou com muitas graças de revelação. E os milagres iam acontecendo. Dali eu me tornei coordenador diocesano, diretor das rádios da diocese, coordenador estadual, membro do conselho, e fui para o mundo. Fui para o mundo evangelizar. 15 dias antes da morte da Dona Francisca, eu cheguei no último continente, que era a África, que eu já tinha ido em peregrinação, mas nunca tinha ido fazer uma pregação. E eu fui pregar em Angola, Luanda, Cabinda. E lá, quando eu estava pregando, houve muitas libertações, mas muitos milagres. É impressionante a fé daquele povo, com toda a miséria humana que eles vivem e com todo o calvário que eles passam. Mas muitos milagres. Quando eu voltei para pregar o cenáculo da minha diocese. Depois de muitos anos que eu não era chamado, aquele cenáculo me convidaram para pregar. Quando cheguei no cenáculo, ela nem sabia que eu já tinha ido em todos os lugares. Velhinha, já estava lá no asilo, sozinha, ela com a bengalinha. Já cumpriu a promessa, meus olhos podem descansar. Como Ana e Simeão no templo. Uma semana ou 15 dias depois, ela partiu para o céu. Que história. Então perceba, a promessa de Deus sempre vai se concretizar. Eu fui pela dúvida e pela dor. Você pode ir pelo amor, que é muito mais fácil. E você vai chegar com muito mais grandeza também diante do Senhor. Muito obrigado, Ironi. Tem a celebração da Santa Missa agora que ele vai participar. Olha, muitas graças aconteceram hoje aqui nesse louvor diocesano. Queríamos agradecer ao Padre Antônio Madeira, que abriu as portas aqui da Paróquia São Donato para que todas essas bênçãos de Deus pudessem acontecer aqui no dia de hoje. Muitíssimo obrigado. Nós só podemos dizer, Ironi, que as portas da Diocese de Criciúma estarão sempre abertas. Muitíssimo obrigado pelo convite de estar conosco aqui. Você realmente tem este dom de trazer Deus no coração das pessoas e nós só podemos, em forma de agradecimento, dizer que a nossa Diocese vai continuar as orações por esse seu ministério, trazendo sempre o amor de Deus ao seu coração, para que isso nunca, mas nunca pare por esse mundo afora, esse mundo de evangelização. Muito obrigado. Obrigado, Serginho, que Deus abençoe você também nessa grande missão, 13 anos aí evangelizando pelo rádio. Eu tenho um vício, a minha cachaça é o rádio. Eu sou viciado no rádio. 21 anos em rádio, você imagina, não tem jeito. Quando eu falo de rádio, eu já me arrepio inteiro, fico toda, porque é um instrumento poderoso de evangelização. Que Deus te abençoe. Quero te convidar também a nos seguir, a nos acompanhar pelas redes sociais. Ironi Spuldaro Oficial, Instagram, Facebook, página, perfil e o canal do YouTube. Siga-nos, porque ali você pode conhecer mais da nossa vida, da missão ao poder de Deus, que Deus nos levou a fundar, também do nosso ministério e de tudo aquilo que a missão faz para que um novo Pentecostes no mundo. Se a gente não se vê aqui nesse mundo, eu te espero no céu.